Queridos, graça e paz para todos. Estamos em mais uma aula. A nossa aula de hoje é sobre as heranças da educação cristã. E a pergunta aí na introdução ela é bem pertinente. De quem herdamos os processos educacionais presentes em nossas igrejas hoje? Quais as metodologias usadas? De quem vieram? O formato das aulas, das lições, o relacionamento com os alunos, com quem nós aprendemos. Quais os princípios que podemos extrair das Sagradas Escrituras? Quando olhamos para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, quando olhamos para toda a história, o que extraímos, o que encontramos como base para a forma que o processo educacional tem sido apresentado nas igrejas nos dias de hoje. Então, o estudo da origem cristã e do seu respectivo legado que nos foi deixado nas Escrituras poderá nos ajudar a compreender melhor esses processos educacionais. Então, quando analisamos as Escrituras, quando analisamos homens, quando analisamos os povos, nós vamos entender um pouco melhor. Então, entender quem foram os educadores bíblicos e quais as contribuições que nos deixaram ao longo da história eclesiástica é um esforço que nos ajudará a compreender a missão educacional da igreja, entender a história da igreja, entender a história do cristianismo, entender a missão desses homens que Deus levantou desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, histórias de profetas, histórias de patriarcas primeiros, depois profetas, a história dos reformadores, a história de grandes teólogos. Compreender um pouco da história de cada um deles vai nos ajudar a compreender esta missão educacional da igreja, tá certo? A gente pode já observar que Jesus mesmo ele já nos deixou uma ordem, que essa ordem está escrita em Mateus, é uma ordem para os discípulos e que se estende até os dias de hoje, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, o texto da grande comissão em Mateus, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Partindo deste texto ou desta ordem, a gente percebe já a responsabilidade que a igreja tem. Quando estamos explicando a perspectiva missiológica de cada texto da grande comissão, a gente destaca que o texto de Mateus, essa perspectiva, ela é uma perspectiva didática, como nós falamos na aula de evangelhos. É uma perspectiva de ensino, uma perspectiva de formar discípulos. E aí cai a responsabilidade, ou a igreja tem esta missão, a missão educacional, em que vai formar discípulos, vai ensinar, e essa formação de discípulos vai acarretar, na verdade, ou vai culminar, vamos dizer assim, em uma vida transformada, em um cidadão diferente, né? Isso é também bem claro. Então, a igreja que representa essa reunião e união dos salvos em Cristo Jesus, ela agora está apontada como a responsável pela propagação do Evangelho de Jesus em cumprimento justamente da ordem descrita em Mateus capítulo 28. Partindo daí, a gente pode dizer também que a educação cristã, por sua vez, ela tem ajudado a promover, através dos séculos, o crescimento espiritual dos salvos em Cristo. E não apenas o crescimento espiritual, mas bem como o crescimento social, o crescimento intelectual, o crescimento moral, o crescimento até mesmo psicológico, podemos dizer assim. Então, educação cristã, a igreja com essa responsabilidade, de certa forma, é uma responsabilidade de uma educação integral, o homem por completo, né? Envolvendo todas as suas áreas. Sendo assim, seu alvo central está em coordenar, organizar, treinar e promover o desenvolvimento da vida espiritual dos que foram salvos na propagação do Evangelho. Essa é a grande responsabilidade, é o alvo central da igreja, essa coordenação, organização, treinamento e esta promoção do desenvolvimento da vida espiritual, e como eu disse, não apenas espiritual, mas
de outras áreas que compõem o ser humano. Então, a Bíblia, entretanto, quando nós vamos analisar, nós percebemos que fala de um processo educacional religioso que antecede ao cristianismo. O cristianismo veio surgir, né, alguns séculos depois, alguns anos depois de Cristo, a gente sabe muito bem, mas antes da existência do próprio cristianismo, esse processo educacional religioso já é observado desde mesmo do antigo, desde de Abraão, Isaac, o Antigo Testamento em geral. Então, esse processo vem dos primeiros tempos bíblicos e sua narrativa está contida nas Escrituras, como veremos durante toda essa nossa aula. A gente pode ver, então, portanto, que cremos que a Igreja de Cristo ela recebeu pelas mãos das gerações passadas algumas heranças que nos foram legadas por meio da história do povo hebreu, da Igreja do primeiro século, dos pais da Igreja e da expansão do Evangelho pela Europa. E é justamente essa nossa proposta da aula de hoje. As heranças da educação cristã, as heranças dos hebreus, a herança dos judeus, a herança dos pais da igreja, a herança europeia, para podermos compreender toda a configuração atual da educação que é desenvolvida na igreja nos dias de hoje. A primeira herança que nós vamos observar é a herança hebraica, o processo educacional religioso no Antigo Testamento, que estava ligado diretamente com esse processo educacional. Então, a gente vê que o lar como centro de educação. No Antigo Testamento, isso está muito claro, que esse processo educacional era uma responsabilidade, sobretudo, do patriarca da família. Ele era tanto responsável para esse processo educacional, ou esse processo religioso, como também o ensino de um ofício ao filho. E aí, quando nós olhamos para o ensino sobre a fé em um único Deus, nós falamos aí do monoteísmo bíblico, era algo naturalmente passado às crianças e dispensava a educação de outras instituições que não fosse a família para tal tarefa. Então não precisava nesse período de escolas, não existia, é óbvio. Não existiam outras instituições, não havia a necessidade, porque a responsabilidade educacional estava nas mãos do patriarca. E isso incluiria uma educação religiosa e uma educação profissional, de um ofício. Então, o patriarca estava responsável. E, geralmente, a gente diz que essa transmissão ela se dava pela forma oral, especialmente era de forma oral, passando de geração para geração. Essa transmissão oral nós encontramos em diversos versículos do Antigo Testamento. Nós observamos essa responsabilidade em que os pais estavam, em resposta aos seus filhos, eles reafirmavam a importância da manutenção e perpetuação da fé em Deus. Ou seja, esse monoteísmo bíblico encontramos em Êxodo capítulo 13, 14, Deuteronômio capítulo 6, versículo 20 e 21, Josué capítulo 2, versículo 21 ao 23, essa responsabilidade de perpetuar o ensino bíblico, o monoteísmo bíblico, essa afirmar a fé em um único Deus, isso é uma responsabilidade dos patriarcas e que se estende até mesmo nos dias de hoje. Claro que hoje existem as divisões de tarefas e o auxílio de outras pessoas nesse processo educacional, mas no Antigo Testamento a responsabilidade estava aí para os patriarcas. Então, nós observamos que essa transmissão oral fazia parte do cotidiano das famílias daquela época. O capítulo 6 de Deuteronômio fala muito bem sobre isso, daquela ordenança de Deus e o povo, quando afirma que os pais deveriam instruir os filhos em todas as situações, aproveitando todas as circunstâncias do relacionamento diário na família. O texto clássico de Deuteronômio capítulo 6, nós falamos da pedagogia judaica ali, que deveriam ensinar as crianças andando, sentado, em todo momento, colocar como um selo na testa ali. Tudo isso representava justamente essa transmissão da educação, do processo educacional e religioso
que o patriarca tinha essa responsabilidade. Então, a vida religiosa também ela contemplava ensinamentos voltados para a comunidade, expressa em forma de liturgias revestidas de caráter festivo ou cerimonial, que eram celebradas em diversas ocasiões, tais como a festa dos tabernáculos, dos pães ázimos, da Páscoa, que foi a que marcava o início da colheita e a libertação da escravidão do Egito, do Pentecoste, que marcava o final da colheita. Ou seja, nesse parágrafo que nós observamos que esse processo educacional e religioso, além de ser uma questão oral, também partia de uma questão que voltava-se para essa comunidade. As festas, elas tinham um objetivo educacional, não era uma cerimônia apenas de diversão, de ocasião, de desejo satisfazer a sua necessidade da comida, da bebida, que em alguns momentos eram oferecidos, em outras ocasiões não, dependendo muito da festa. Mas nós observamos também o significado espiritual e educacional dessas festas. Em tudo isso era sempre demonstrado o amor e o temor ao Deus vivo, que ficavam claros nessas tradições transmitidas de geração em geração e nessas festas que os judeus participavam. Então, a constante comunicação da fé verdadeira tornou-se para o povo hebreu o processo educacional religioso adotado naquela ocasião. E os dois grandes exemplos que nós temos é Moisés e Samuel, que foram educados, que participaram desse processo educacional. Claro que temos outros exemplos no Antigo Testamento, mas os mais tradicionais, justamente Moisés e Samuel. A gente percebe que no Antigo Testamento, além dos patriarcas ou do ensino no próprio lar, como nós citamos acima, o lar como o centro da educação, mas nós percebemos que existe o período dos profetas. Então, depois da responsabilidade dos patriarcas como educadores, veio também a responsabilidade para os profetas. E que na história do povo hebreu, nós observamos que esse processo, esse momento de educação do tempo dos profetas, o lar ele ainda permanecia como centro formador, mas os profetas agora passaram a figurar como grandes educadores também. Então, além dos patriarcas, havia também os profetas que passaram a ter essa responsabilidade de, além de transmitir, representar o próprio Deus para o povo, transmitir a mensagem de Deus para o povo, agora passaram também a ter essa função de educadores. E o tempo dos profetas, a gente sabe que foi um período difícil na história do povo hebreu. Por exemplo, mesmo Perry Downs vai dizer, que foi um professor da educação cristã, ele comenta que sobre esse momento do povo, afirma que o colapso da vida de Israel constituiu um colapso no sistema educacional. Então, se o povo não estava bem com Deus, se a vida espiritual do povo não estava bem, o sistema educacional também não estava bem. O que iriam ensinar aos filhos, na verdade? Qual a moral que eles iriam transmitir? Qual a lição espiritual, a lição moral, a lição social? É claro que nessa época não tinha essa ideia do social, mas tinha a ideia da comunidade, do comunitário. Então, qual era a lição que iriam passar para os seus filhos se havia um colapso espiritual? Se Israel estava num momento difícil espiritualmente, então ficaria difícil também transmitir os ideais como educadores. Então, os profetas, no papel que a gente pode destacar aí, no papel daquela época, como ensinadores, eles procuraram ensinar ao povo o caminho do reencontro com Deus. Como todos os aspectos da vida do povo de Israel eram centrados na questão religiosa, no momento em que esta última entra em colapso, o mesmo acontece no sistema educacional, como nós já citamos. Então, por isso que os profetas
proclamavam que o povo deveria voltar para o Deus verdadeiro, o Deus dos vossos pais, o Deus que livrou vocês, o Deus que fez milagres, maravilhas. Tudo isso também era um processo educacional, tentando trazer as pessoas para a herança educacional que foi deixada pelo próprio Deus e que os patriarcas ensinaram. Mas, infelizmente, no decorrer da história, o povo de Israel foi abandonando e Deus aí foi levantando esses profetas também com essa grande missão e essa grande responsabilidade como educadores do povo. Nós também destacamos aí o período dos escribas e fariseus e o ensino na sinagoga. Então, depois dos patriarcas vieram os profetas, depois dos profetas vieram agora os escribas, os fariseus. A importância da sinagoga para o povo de Israel nesse processo educacional, ou seja, um novo período então passa a figurar no cenário da educação do Antigo Testamento. Com o surgimento das sinagogas, a figura dos escribas e fariseus passa a ocupar uma função do ensino agora. Então, a gente sabe que o surgimento das sinagogas veio no período do exílio ali na Babilônia, foram levados, o templo destruído, não tinha mais lugar para adorar, para sacrificar, então surgiram as sinagogas, lugar de reunir, para estudar as escrituras, para preservar esse monoteísmo bíblico, preservar essa fé ao único Deus verdadeiro. Então surgiu no período do exílio babilônico, ou surgiram as sinagogas, e as sinagogas passaram a ter uma função fundamental no processo educacional do povo, no povo de Deus agora. Então, a figura dos escribas e fariseus também vieram agora ter uma ênfase, porque os escribas copiavam e se empenhavam para preservar os escritos sagrados. E no empenho dessa tarefa acabaram se transformando também em intérpretes da lei e mestres. A sinagoga passou a ser a escola e a lei mosaica passou a ser o seu texto, né? E um desses grandes exemplos, o que a gente fala, o grande exemplo de mestre foi Esdras, que se dispôs a ensinar a lei em Israel. O texto bíblico de Esdras, capítulo 7, versículo 10, deixa bem claro que Esdras propôs no seu coração buscar, estudar e ensinar a lei do Senhor, as Escrituras. Então, a sua preocupação se voltava para a vida da nação que se afastava de Deus, por isso ele lia e ensinava a todos, e o povo, movido pela ação da palavra de Deus, adorava o Senhor e diziam amém, amém. Está escrito em Neemias 8:6, mostrando justamente esse processo educacional agora do grande mestre Esdras, esse processo. No Novo Testamento, entretanto, encontramos narrativas em que o ensino dos escribas e fariseus centralizava suas preocupações em torno do cumprimento da lei, não mais com a vida das pessoas. Então a gente sabe que no decorrer da história, essa importância educacional que os escribas e fariseus tiveram, no Novo Testamento já havia uma configuração diferente. Mudaram agora a visão de certa forma. A gente pode falar que o enfoque educacional ele foi mudado, né? Então o enfoque educacional, segundo essa perspectiva, passou a ser a obediência à lei em vez de preocupação espiritual. Então tinha que obedecer, tinha que seguir, ou seja, passou a ser uma questão muito legalista. E o legalismo ele leva a cometer alguns erros. Isso tanto no sentido espiritual como no sentido moral também, está atrelado. Então, infelizmente, no Novo Testamento essa perspectiva mudou. Os fariseus e escribas agora estavam sendo tratados mais como legalistas, como pessoas que olhavam que o cumprimento da lei era o que dependia a salvação, era o que dependia o comportamento, dependia toda a vida do povo. Infelizmente, mudou o enfoque. Os historiadores bíblicos narram que Simão Ben Setar decretou, isso são exemplos de fariseus, de escribas, ele decretou que em 75 a.C., que a escola elementar era obrigatória para os meninos, e também outro chamado Josué Ben Gamala, um século mais tarde, ele ampliou e desenvolveu ainda mais esse trabalho, nomeando
um professor para cada província e cidade, mostrando essa importância do processo educacional. Ou seja, no terceiro século depois, antes de Cristo, nós observamos que já havia aproximadamente 480 sinagogas em Jerusalém. Isso né, através de documentos históricos que comprovam isso. Vejam a importância nesse período do Antigo Testamento, a importância da sinagoga para esse processo educacional, ao ponto de no terceiro século já existirem 480 sinagogas. Tudo isso com essa preocupação do processo educacional, tá certo? A segunda herança que nós analisamos nesta aula foi a herança judaica. A herança judaica é o processo educacional religioso no Novo Testamento. E o primeiro exemplo, como já citamos até mesmo no primeiro capítulo do livro, ou na nossa primeira aula propriamente dita, é o exemplo de Jesus. Então, no tempo de Jesus, as meninas eram educadas em casa por suas mães e os meninos eram instruídos na sinagoga por seus mestres. Então, como mulheres não poderiam frequentar as sinagogas, a gente percebe que as mulheres ou as meninas ficavam sob a tutela das mães, enquanto que os meninos já eram instruídos na sinagoga pelos seus mestres. Então, nos evangelhos, nós encontramos textos que comprovam que a Torá era ensinada na sinagoga, isso corroborando a ideia de um ensino religioso sob uma modalidade mais institucionalizada, que assume um caráter mais formal. A partir do Novo Testamento, a gente percebe essa instituição. Então, saiu da jurisdição do patriarca, dos profetas, dos escribas e fariseus. Então, agora, no Novo Testamento, nós encontramos já a sinagoga como uma instituição de ensino. Então, no Novo Testamento, o maior exemplo sobre a educação está na própria figura de Jesus, na forma como ele ministrou os seus ensinamentos. E isso, além de Jesus ter sido um professor plenamente entrosado com seu conteúdo, Jesus também foi um pedagogo por excelência. É tanto que ele vai receber os seguintes títulos: mestre, rabi, vai fazer uso da maiêutica e também a sua aprendizagem vai ser classificada como uma aprendizagem significativa. Mestre Rabi, aquele grande mestre, doutor da lei, e não doutor apenas no conhecimento, mas doutor que vive esta lei, que tem conhecimento desta lei. Por isso que Jesus vai receber esse título de mestre, de rabi, né? Que não era qualquer pessoa que recebia o título rabi. Quando nós falamos que ele fazia uso de um método, a gente diz assim, de uma técnica chamada maiêutica. Essa era uma técnica que a pessoa ensinava fazendo perguntas aos que o ouviam. Então, era uma técnica através de indagações, de questionamentos, e através desses questionamentos viriam outros questionamentos que trariam, de certa forma, a resposta ou o ensino pretendido pelo mestre. Quando se fala que essa aprendizagem de Jesus ela era uma aprendizagem significativa, é porque ele partia de conhecimentos prévios, de informações simples que faziam parte do cotidiano do povo. E daí ele prosseguia na direção do conhecimento mais amplo a ser internalizado pelas pessoas e assim constituindo novos conhecimentos. Jesus realmente foi um pedagogo por excelência, um mestre por excelência, a gente pode dizer assim. Nessa questão da herança judaica, vem o ensino dos apóstolos, o livro de Atos e as epístolas, com as suas respectivas características e funções educacionais também. Então, o trabalho dos apóstolos foi o de constituir princípios, ensino, base e organização para as igrejas de então, até mesmo através de epístolas, contribuindo assim para a expansão do reino de Deus, que percebe muito bem nisso. Então, no primeiro século, esses escritos assumiram um papel importante na difusão do que hoje podemos chamar de teologia da igreja cristã, e aí vem a educação cristã. Então, quando você olha para Paulo, Pedro, João, Judas, Tiago, o desconhecido autor de Hebreus, por exemplo, eles ensinaram as igrejas, eles animaram a igreja,
em tempo de desânimo, exortaram quanto à prática ilícitas, amparando também em momentos de aflições. Então, um processo educacional, não apenas espiritual, mas também educacional. E temos muitas lições das epístolas de Paulo, temos muitas lições das epístolas de Pedro, de João, de Judas, de Tiago, realmente Hebreus, quando vamos olhar para esse processo educacional. Mas o ensino nos primeiros séculos, então passado o período dos apóstolos, o cristianismo continuou a se expandir por muitas terras e aí alcançou diversas pessoas, civilizações, culturas, cada qual com um modo diferente de ver e interpretar as coisas. Daí surge também o Didaquê, que era um livro de ética e vida prática, e tem principalmente e além do ensino teológico, a gente diz também que veio com essa grande responsabilidade de educar, então entra dentro desse processo educacional. Então, nós observamos que aí a necessidade de sistematizar melhor o ensino cristão fez que aparecessem as escolas também de catecúmenos, as catequéticas também, escolas, as catedrais e as monásticas ou os monastérios. Então, dependendo da necessidade e do contexto, surgiram essas escolas. E aí os pais da igreja se destacaram também na história eclesiástica, contribuíram de diversas maneiras, essa contribuição resultou em diversos livros, que hoje até podemos ter acesso a alguns, e registraram também a interpretação a respeito do próprio cristianismo. Entre esses pais da igreja, nós podemos destacar Justino Marte, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes e Jerônimo. E a preocupação desses pais, foi a de explicar as escrituras, dando uma forma teológica às suas interpretações. E aí, partindo da teologia, veio também a responsabilidade educacional. E aí também merece destaque especial dentre estes ícones históricos a figura de Agostinho de Hipona, que no período entre o terceiro e quarto século ele escreveu, entre outras obras, Educação Cristã, que isso foi um manual de instruções para clérigos e leigos, que trazia em sua quarta parte uma orientação sobre técnicas de ensino para os professores do seu tempo, e que hoje também tiramos grandes lições. Além de Agostinho, também outro que merece destaque, Tomás de Aquino, que escreveu a Suma Teológica, e essa Suma Teológica trouxe à Igreja Católica de então, no seu tempo, uma boa base para a sua teologia. Então, entendemos aí essa contribuição do Novo Testamento, de toda a história judaica, e também a contribuição dos pais apostólicos, os pais da igreja. Partimos agora para a herança europeia, né? Esse processo educacional religioso na Europa, o ensino da reforma e na pós-reforma. Então, observamos o quanto a reforma protestante ela foi importante nesse processo educacional, nessa herança educacional. Então, o período dos reformadores traz como principal figura aí Martinho Lutero, que foi um grande teólogo e que se preocupou principalmente com o ensino das escrituras, e aí veio a sola scriptura, uma das suas doutrinas mais difundidas, e além dos catecismos para adultos e crianças. A responsabilidade e a preocupação de Martinho Lutero sempre foi a de ensinar as escrituras, por isso também se preocupou em traduzir para o alemão as escrituras e o povo ter acesso para deixar de serem enganados. As pessoas passavam agora a ter um conhecimento teológico, bíblico, eram educadas e daí deixavam o engano da época. Outra figura importante da reforma, João Calvino, também se preocupou em estudar seriamente as escrituras e escrever a respeito de uma nova fé, que era a fé protestante. A sua grande obra foi as Institutas da Religião Cristã e também o Catecismo que ele escreveu.
se destaca Comênio. Comênio foi uma figura importante na história da educação cristã e ele destacou-se por seu ensino chamado do ensino essencialista. Outra questão que nós podemos destacar aqui como herança da educação cristã é o ensino da escola bíblica dominical. Quem não teve ainda a curiosidade, eu desafio você a estudar um pouco mais sobre a história da escola bíblica dominical. Eu estudei algum tempo atrás, porque dei uma palestra da importância da educação da escola bíblica dominical, até porque a gente tem visto aí como tem, não apenas nesse período de pandemia, mas bem antes desse período de pandemia, a gente observava uma evasão na escola bíblica dominical. E aí fui estudar um pouco a origem para tentar descobrir um pouco também hoje porque as pessoas não estão tão assíduas nas escolas dominicais. Mas, pois bem, o ensino da escola dominical ela começou por Robert Hykes em 1780 na antiga Inglaterra, na cidade de Gloucester. Interessante notar que se iniciou com a preocupação social. A princípio era uma visão social. Robert estava preocupado com aquelas crianças que ficavam nas ruas e que até mesmo já estavam vivendo na marginalidade já. Então, ele se preocupou, contratou alguns professores e que esses professores passaram a ensinar as virtudes e evitar o vício, assim visando a formação de uma sociedade melhor. Ele contratou esses professores que passaram a ensinar as crianças no domingo à tarde. E daí, quando mais ou menos foi ganhando corpo essa ideia, já no ano de 1797 já havia 250 mil crianças matriculadas nessas escolas dominicais que se encontravam na antiga Inglaterra. Ou seja, pouco tempo tornou-se apto as pessoas a se reunirem para estudar a Bíblia, surgindo assim as escolas bíblicas dominicais. Essa é a história, porque se deu este nome, né? Esse estudo, que a princípio era uma preocupação social. Robert Hykes, ele estava preocupado para resgatar essas crianças que já estavam na marginalidade, essas crianças que precisavam aprender algumas virtudes. Daí a gente diz que essa nova modalidade de educação foi trazida para a Nova América nos anos mais tarde, e esse hábito inglês já chegou com um formato diferenciado, isso para atender as diversas tendências religiosas de europeus, tendo uma conotação mais missionária. E em 1872 já havia uma organização para que pudesse padronizar já as lições em todo o país. E aí há referências históricas de que em 1990 já havia por volta de 40 traduções desse material que já estavam sendo enviado para todos os países. Na América do Sul, nós podemos observar que esses conceitos educacionais eles já foram trazidos especialmente por missionários norte-americanos num trabalho pioneiro de evangelizações em terras latinas. Aqui no Brasil, os pioneiros ou responsáveis para que esse modelo educacional chegasse aqui no Brasil, a gente diz que houve uma adaptação. Então, como está escrito aí no Brasil, os pioneiros que para cá trouxeram esse modelo educacional, transplantaram o sistema educacional próprio de sua cultura, promovendo assim a divulgação do Evangelho em nosso país. Os historiadores concordam de que a escola bíblica dominical no Brasil foi criada em 1855 por Robert e Sarah Kelly, um casal de missionários. Então, diante disso que nós falamos, essa breve retrospectiva histórica nos desafia a pensar de que maneira ou de que forma a igreja de hoje perpetua esse ensino. Teria ela assumido a missão educacional? Correto? É isso aí? Que caminhos tem encontrado para desenvolvê-la?
A missão de educar pessoas no conhecimento de Deus pertence à igreja? São perguntas pertinentes que nós devemos parar, pensar. E daí, será que a igreja tem cumprido essa missão? Como tem sido o desenvolvimento? Qual a metodologia? Isso aí são questões que vamos trabalhar nas demais aulas. Vamos precisar saber quem são nossos aprendizes. Vamos precisar saber como construir este conhecimento. Ainda vamos estudar sobre métodos, métodos para alcançarmos os objetivos, na verdade, da educação cristã. Vamos fazer uma síntese. Em síntese, recebemos algumas heranças que foram a história, que formam a história da educação cristã e constituem a missão educacional da igreja. Vamos lá. Em síntese, a história narra os esforços dos pais da igreja para que o homem buscasse um encontro pessoal com Deus mediante o estudo sistematizado na Bíblia. Na era moderna, confirma-se o temor ao Deus vivo e o desejo de fazer da igreja um lugar para desenvolver a educação cristã com alegria, contribuindo assim para a expansão do reino de Deus. Dessa forma, a educação cristã, ao meu ver, recebe uma herança riquíssima que traz às gerações posteriores os maiores exemplos de ensino. Então, podemos ver que, em síntese, a herança da educação hebraica. No Antigo Testamento, aprendemos que o ensino era transmitido no contexto da família pelos pais e mais tarde pelos profetas. Tanto no primeiro caso quanto no segundo, o enfoque da mensagem era mostrar Israel como a nação santa, o povo escolhido de Deus, e destacar, é claro, sua obediência à lei. Essa obediência implicava transformação de vida e era essa a mensagem que os profetas pregavam o tempo todo. Então, a herança da educação hebraica parte da educação dos patriarcas, dos profetas, e aí veio a responsabilidade depois para os escribas e fariseus. A herança da educação judaica, nós observamos que no Novo Testamento Jesus e logo depois os apóstolos trazem o foco da mensagem para a necessidade de um homem buscar por si próprio, na verdade, uma decisão pessoal, o rumo de sua vida espiritual. E aí o povo de então foi desafiado a falar a outros grupos a respeito de uma nova forma de ver o indivíduo e sua relação única com Deus. Após a ressurreição de Jesus, então nós observamos que os discípulos eles receberam essa missão, eles receberam essa responsabilidade de ir ensinando ao povo de acordo com a ordem, e depois a igreja primitiva se reunia nos lares onde grupos estudavam as escrituras na época de conhecer mais, ou na busca, na verdade, de conhecer mais a Deus. E a herança na educação europeia, nós podemos dizer que foram justamente a questão da escola bíblica dominical, como nós citamos, o ensino na reforma protestante, na verdade, o ensino na reforma e na pós-reforma, e o ensino da escola dominical, certo? Então, educação hebraica, a missão educacional da igreja no Brasil, recebe um ensino vinculado ao amor ao Deus único e vivo, que se inicia no lar. Da educação judaica centrada no Mestre Jesus vem o legado da salvação, do encontro do homem com Deus e a visão da aprendizagem do plano de Deus para a expansão do Evangelho na Europa e Ásia. Da educação europeia recebemos a herança missionária que nos foi trazida pelos missionários pioneiros em nosso país, e essa herança é responsável pelo estabelecimento e desenvolvimento de um programa de educação cristã, bem como pelo desafio do ID, ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos ordenei. Então, aí, gente, a nossa aula das heranças, né, que nós podemos dizer assim, heranças da educação cristã. Que Deus continue nos abençoando. Posteriormente, temos mais 3 aulas para explicarmos, certo? Um abraço para todos. Até mais.